Dentro dessa dinâmica de igreja que a gente tem vivido, nós gostamos de investir em plantação de igreja, né? Nós acabamos de ser plantados, já organizamos a nossa igreja. A gente já tem orado pedindo a Deus direcionamento em relação a plantio de novas igrejas, formação de líderes, e a gente tem buscado estabelecer uma visão que seja, que alcance outros ambientes, que não seja só aqui. A gente tem a nossa visão para a igreja, mas a gente tem orado, pedindo a Deus que nos direcione. Deus tem falado uma coisa muito interessante: invistam em líderes e plantação de igrejas. Essa tem sido a nossa visão. E dentro dessa visão, a gente já tem orado a Deus, pedindo que Deus abra as portas para que a gente possa plantar novas igrejas, investir em novos pastores. Aqui na igreja nós já investimos num pastor há 3 anos, que é o nosso irmão Nilson, que está em processo de formação pastoral. O Nilson está indo para o final do 3º ano já, indo para o 4º ano do seminário. São 5 anos. E a gente teve a bênção de ter o Nilson aqui como seminarista durante 3 anos, o que é algo muito raro na igreja presbiteriana do Brasil. Normalmente, quando o seminarista entra no seminário, o pessoal já bota ele para ir para outra igreja. Deus nos abençoou de forma que a gente pôde ter o nosso irmão aqui durante esses 3 anos. E agora a gente está indo para os próximos passos. E aí, diante disso, eu já gostaria de estar informando para a igreja que no próximo ano, muito provavelmente, o nosso irmão ele irá rodar por outras igrejas, não permanecendo aqui ativamente. Continua sendo nosso seminarista, mas parte do processo de formação do seminarista é, de fato, ter experiências, rodar pelas igrejas do nosso presbitério, conhecer, enfim, se relacionar. Então a gente já está aí num tempo. A ideia que eu estou falando isso é para que não haja no final, aqui o nosso irmão vai sair da igreja. Não, a gente já sabe, é um processo natural. Ele, a Ione e a Luísa continuam sendo membros dessa igreja, não vão cortar os laços, mas o nosso irmão vai continuar o seu treinamento aí, enfim, dando os passos naturais do processo de formação de pastor. Nós continuaremos investindo na formação dele. Quem faz mentoria com o Nilson e a Ione não precisa se desesperar, eles vão continuar fazendo as nossas mentorias. Eu vou continuar com a mentoria com o Nilson, minha mãe com a Ione, normal, não muda nada. Não muda que no domingo a gente vai ver eles bem menos, tá bom? Então assim, o que eu queria aconselhar a igreja? Agora é hora da gente ir afastando, cortando os laços? Não, muito pelo contrário. É hora da gente estreitar mais os laços e aproveitar cada vez mais o tempo que nós temos juntos, porque isso aí é reino de Deus, é a gente avançando, é a gente crescendo. Nós estamos investindo no reino de Deus. E quando a gente formar pastores, e nos próximos pastores que nós formarmos, nós estaremos enviando missionários para o mundo, pessoas para plantar a igreja. E isso é o que Deus tem chamado a gente. Amém. Até agora a nossa luta era para organizar. Organizamos, não chegou no finalinho. Agora é hora da gente chegar e ir além, plantar a igreja, formar pastor, mentorear, discipular, fazer discípulo de todas as nações para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém? Amém. Deixa eu chamar o Nilson. Nilson, Deus abençoe, que a palavra do Senhor, que já foi colocada no seu coração, venha para todos nós. Amém. Som. Estão me ouvindo? Graças a paz, irmãos. Boa noite. Pedi para vocês abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, capítulo 2, verso 6. Vamos orar? Senhor, Pai Santo, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e nessa igreja também, Senhor. Nós te pedimos que o Espírito Santo, nosso Deus, no nome santo do Senhor Jesus, possa nos encher de forma plena nessa noite. Que a Tua palavra vive em nós e transforme o nosso ser de dentro para fora, Senhor, de uma forma, ó Deus Santo, que a gente se torne mais semelhante ao Senhor Jesus através daquilo que iremos conversar nessa noite, Pai.
Nos ajuda, Pai, a caminhar de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Nunca, ó Deus, de acordo com o que a gente acha que deve ser, mas sempre com a forma com que o Senhor decreta que deve ser, Senhor. Desde já, Pai, também te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Ricardo Agreste, Senhor, que foi acometido com uma cirurgia de urgência. Esse homem, Senhor, que tanto tem abençoado a minha vida e também influenciou bastante nesse sermão. Seja com ele, com a sua família, dando força, Senhor, para que eles possam sair dessa crise e se recuperar o mais rápido possível. Que o Senhor seja conosco. Que o Senhor seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler o texto, queridos. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, que é um pouquinho longo, tá? E eu vou ler aqui na nova versão transformadora hoje. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou o Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então, Deus lhe deu uma vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova e os sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humanidade fingida, na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a ele, por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre as coisas que se deterioraram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Amém? Irmãos, a gente está hoje na segunda mensagem, no segundo sermão de uma nova série que a gente começou no domingo passado. O pastor Rafael trouxe a palavra, que fala sobre secularização. O nome da série é Secularizados, e hoje a gente vai refletir um pouco sobre a vida secularizada. E esse texto ele tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque a igreja de Colosso enfrentava isso constantemente. A gente já vai conversar sobre isso. Mas antes eu quero que a gente reflita um pouco sobre o que é esse secularismo. O Tertuliano, pai da igreja, ele dizia que a cruz de Cristo possui dois inimigos poderosos. Um é o legalismo e o outro é o liberalismo teológico. E isso ele disse há muitos séculos atrás, logo no segundo século da nossa era, já está no século XXI. E é emblemático estar falando de secularização, porque ontem completou-se 20 anos do evento histórico que inaugura o presente século, que inaugura o século XXI. Na história, a gente delimita as transformações de eras com eventos. E o evento que os historiadores que apontam como uma nova era é exatamente
quando o Al-Qaeda lançou aqueles aviões lá na torre do World Trade Center, que mudou o mundo para sempre. Aquilo, quer a gente queira ou não foi apenas um ato, foi toda uma cadeia de pensamentos, ideologias e formas de se viver que foram se desencadeando a partir daquilo ali. Zygmunt Bauman, filósofo, o pastor Rafael citou ele várias vezes no domingo passado, ele diz que o tempo que a gente vive chama-se modernidade líquida. Ele não concorda com o termo pós-moderno, porque a modernidade líquida é algo que ainda está sendo formada. Algo líquido é algo que ainda está em formação. E essa é a forma com que o secularismo atua fortemente na nossa era. Mas não é a única forma com que ele se colocou no decorrer da história. O secularismo, ele é uma espiritualidade, ele é uma forma de se viver, uma forma de tentar viver algo espiritual, mundana, pagã, secular, e por muitas vezes ele tomou formas diferentes nesse mundo. Ele assumiu o cientificismo no século XIX, que é o culto à ciência, quando a ciência tem a última palavra de todas as coisas. Ele assumiu o ateísmo, que é a abnegação de Deus, a negação de que Deus existe, é uma forma de espiritualidade, é uma forma religiosa de se pensar também. Ele assumiu já o paganismo, o politeísmo da primeira era cristã, do século I. Ele assumiu o romanismo na forma da Igreja Católica Apostólica, que apostatou, e diversas outras formas. O secularismo ele vai avançando e vai tentando fazer com que a igreja pare. Lá no texto de Mateus 16, o Senhor prometeu que a igreja avançaria e as portas do inferno não iriam prevalecer sobre ela. Satanás ele não tem o poder de frear a igreja. A igreja pode estar caminhando numa velocidade muito menor do que ela já viveu. Eu concordo com você se você pensa sobre isso. Mas o fato é, o diabo ele não consegue parar a igreja. Então o que ele faz é tentar atrapalhar. O que ele faz é tentar falar alto para que a gente não ouça a voz do Senhor. É tentar fazer com que a gente caminhe cada vez mais devagar, cada vez de uma forma mais lenta, ao invés de avançarmos na velocidade que a gente precisa fazer. E o secularismo é o grande trunfo que o diabo usa. O secularismo ele é nada mais, nada menos que a serpente lá do Éden, tentando novamente fazer com que a gente negue a Deus e tente viver uma vida de acordo com o nosso coração manda. Isso é o secularismo. E John Calvino, o grande reformador, ele dizia que o nosso coração é uma fábrica constante de ídolos. A gente começa com ídolos que não tem nada a ver com a fé cristã, e muitas vezes a gente começa a criar ídolos dentro de algo que Deus abençoou a gente profundamente também. O Martinho Lutero, o outro reformador icônico, são os dois mais famosos, ele dizia que ele precisava que o evangelho fosse pregado para ele todos os dias, porque a tendência dele sempre era esquecer. A nossa natureza, ela ama viver de acordo com a nossa própria vontade, e ela acaba sendo secularizada muitas vezes por conta disso. Por isso a importância de viver o evangelho todo dia. E dentro desse contexto, eu louvo muito a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Quem caminha comigo mais de perto sabe o quanto eu amo a teologia paulina e a obra e vida de Paulo, principalmente por essa carta aqui, porque a igreja de Colossos, ela geograficamente ficava na Turquia. E se você olhar no mapa depois, você vai perceber que a Turquia é muito perto da Grécia. A igreja de Colossos, ela vivia numa encruzilhada, ela vivia ali em três vertentes o tempo todo, tentando dominá-la, tentando influenciá-la, tentando fazer com que ela tropeçasse. A primeira era o culto aos deuses pagãos gregos romanos, né? Eles tinham até, inclusive, alguns santuários em louvor a esses deuses, com sacerdotisas prostitutas e tudo que envolve os cultos da antiguidade. Ela tinha ali muitos judeus, porque você vai perceber que a Turquia também é próxima do Oriente Médio, e é um dos primeiros lugares que os judeus iam quando eles fugiam da perseguição do Império Romano. E ele tinha também muitos cristãos que ainda estavam caminhando no sentido de tentar aprender mais do Evangelho e tentar se livrar do modo pagão de vida que eles tinham antes. Isso era um contexto de muita opressão para aquela jovem igreja. Igreja essa que foi plantada
por Epáfras. O pastor Rafael estava falando de plantação de igrejas, de investir em plantadores de igreja. Não foi Paulo que plantou essa igreja. Não dá para saber, mas é provável que ele nunca até tenha ido até lá de forma efetiva, de ficar muito tempo, de ficar pregando por ali. Epáfras era alguém que Paulo discipulou e enviou para que ele plantasse aquela igreja. Inclusive, ele é o portador dessa carta a eles. Então, a igreja de Colossos, ela vivia ali, né, nessa confusão toda. Tem um pouco de judaísmo, um pouco de helenismo, que é a ideia grega de se viver, tem um pouco de paganismo, de cristãos imaturos que estavam procurando deixar de viver aquela forma que não agradava a Deus. E essa carta ela é toda sobre isso. Paulo ele divide essa carta teologicamente em 4 partes. Capítulo 1, do versículo 1 até o 23, ele vai falar do Messias exaltado. Inclusive com aquele grande poema lindo, que também é uma canção que nós tocamos muito aqui do Projeto Sola, né? Que eles já cantavam esse hino lá na primeira igreja, na igreja primitiva. No capítulo 1, versículo 24, até o capítulo 2, versículo 5, que é a segunda parte, Paulo fala do sofrimento que ele tinha. Afinal de contas, o apóstolo Paulo escreveu essa carta preso. Ele estava preso lá em Roma quando ele escreveu essa carta. É uma das chamadas cartas da prisão, que compõe aí um conjunto como Efésios, Filemão, Filipenses e outras. Então ele vai falar do sofrimento e o quanto ele não tirava o olho de Jesus, mesmo sofrendo. A segunda parte, que é o que a gente leu, Paulo está encorajando os colossenses a resistir a todas essas prisões para serem como o Senhor Jesus, para focarem no Cristo que a Bíblia prega. E a última parte, ele vai falar da glória vindoura, da Nova Jerusalém, do eterno lar, como diz a canção do meu sobrinho que foi cantada aqui, falamos da ressurreição e da eternidade da vida com Deus. Ele está falando que vale a pena passar por tudo isso, resistir e continuar a tentar buscar viver de acordo com o que Jesus quer. E quando esse texto que a gente pegou, que a gente leu do capítulo 2, do versículo 6 até o 23, você percebe que no versículo 6 até o 8, Paulo ele está muito focado em fazer com que os colossenses vivessem o Cristo bíblico. Essa é uma expressão que eu costumo muito usar e frequentemente algumas pessoas me perguntam por que eu dou ênfase nessa expressão, né? O último que perguntou isso foi o Lino, que é amigo do Alex. Eu sempre procuro explicar que eu gosto de frisar o Cristo bíblico, porque hoje a gente vive num tempo de relativismo tão grande que cada pessoa cria um Cristo para si próprio. Eu sempre gosto de lembrar do emblemático desfile da Mangueira, lá de 2019, quando ela falou sobre Cristo. Eu prestei atenção por causa disso, e ela colocou ali 60 tipos diferentes de Cristo. E levando em conta que Cristo quer dizer o Messias, um salvador, né, quase que um super-herói dentro dessa era, a gente consegue entender que cada um cria uma forma de Messias de acordo com a sua vontade hoje em dia. Por isso que eu gosto de enfatizar aqui no Cristo bíblico, porque a gente vive de acordo com o que o Cristo que a Bíblia prega nos determina. A única forma de conhecer a Jesus é analisando as Escrituras, vivendo no Espírito Santo de acordo com o que a Bíblia prega. E constantemente, quando a gente coloca a nossa vida com a Bíblia como base, né, um texto que a gente cita muito aqui, é quando Jesus fala que aquele que edifica a sua casa na rocha, que é Ele, não tem o que temer. A gente entende que o mundo prega constantes Cristos diferentes. Leslie Newbigin, famoso pastor e missionário do século XX, a gente está falando de cosmovisão, né, de não ser secularizado. Ele é um grande mentor para todos os grandes autores de hoje em dia que falam sobre isso. Se você ler Tim Keller, ler Michael Gurrin, ler tantos outros irmãos que têm dedicado a sua vida para falar sobre cosmovisão bíblica, fatalmente Leslie Newbigin vai ser citado. Ele era um pastor que foi enviado para fazer missões na Índia do século XX. E quando ele volta para a Inglaterra, quando termina o tempo dele como missionário, ele fica extremamente chocado com o que ele vê. Porque a Inglaterra estava extremamente parecida com o que a Índia era. E a Índia, irmãos, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir falar como é fazer missões na Índia, é um dos lugares mais difíceis de todos. Os cristãos lá não são perseguidos com morte como é na Coreia do Norte ou na China, mas o que acontece é o seguinte, os hindus eles têm um panteão muito grande de deuses.
Mais de 2.000, se não me engano. E quando você prega Jesus naquele lugar, acaba se tornando mais um Deus para eles. Então eles aceitam de bom grado a palavra, mas aquilo não faz efeito transformador na vida deles. É um lugar muito difícil, como se fosse uma areia movediça. Você vai andando, mas aquilo vai te sugando. E quando o Larry Newbigin volta para a Inglaterra, ele percebe que a Inglaterra também, ainda que de uma forma diferente, está vivendo algo parecido com o que a Índia faz. Ele começa a perceber que há deuses muito poderosos no Ocidente que estão atuando de uma forma muito forte. Eu gosto sempre de citar que a felicidade é um dos deuses mais poderosos que existem no secularismo de hoje. Eu detesto até usar essa palavra, porque felicidade para mim é um estado que vai ser alcançado quando Jesus voltar de forma plena no seu reino. Eu prefiro usar alegria, prefiro usar contentamento, porque são estados que a gente vive, a gente está alegre, né? Nós estamos contentes, vivemos contentes com Deus, mas não a felicidade, porque a felicidade é uma coisa que as pessoas hoje dão a vida e matam, inclusive, em nome dela. Se você pegar qualquer livraria, você vai ver que dos 10 livros mais lidos, boa parte deles é sobre como ser feliz. As pessoas elas investem todo o seu dinheiro nisso, muitas vezes, elas investem todo o seu tempo, muitas vezes, nisso, entendem toda a sua energia em tentar ser feliz. E buscar a felicidade dessa forma é como o cão que corre atrás do próprio rabo. Nunca vai conseguir chegar e alcançar. Um outro Deus muito poderoso que existe hoje é o conhecimento. A gente vive na era da informação. E buscar o conhecimento constantemente, de forma irrefreável, vai se tornar um ídolo fatal na nossa vida. Por isso que nós vivemos no ano passado e até hoje essa crise toda em relação à pandemia. A pandemia da Covid-19, ela revelou muitas coisas na sociedade que a gente vive. Inúmeras. Pode passar aqui a noite toda conversando sobre essas coisas. E uma delas é que o conhecimento é um Deus muito poderoso no mundo hoje. Hoje em dia, quando você joga a carta do conhecimento, você provavelmente vai vencer uma discussão. Você dedica a sua vida, seus esforços e toda a sua grana para poder ir atrás desse conhecimento. O cientificismo ele é muito poderoso por isso. A ciência tem a última palavra em tudo. Mas será que isso é uma forma bíblica de se viver? Será que isso está de acordo com o Evangelho? Estou dizendo que a gente não deve ouvir, pelo amor de Deus. Jesus curava e mandava as pessoas procurarem os médicos. Mas, será que a ciência tem um ponto final em tudo? Será que não é Deus o Criador de todas as coisas? O nosso Deus que a gente vive para seguir? E caminhando aqui, irmãos, a gente vê que do verso 9 até o 15, Paulo ele vai falar da teologia da aliança. Né? A Bíblia não usa exatamente esse termo, mas os princípios do que é a teologia da aliança, essa doutrina tão cara para nós como cristãos reformados que somos, está o tempo todo na Bíblia. A teologia da aliança é o óculos com que a gente usa para analisar a Escritura e tudo aquilo que existe na face da terra. Deus é um Deus de aliança. Deus estabelece uma aliança com Adão e Eva, que é quebrada com o pecado original, e isso traz maldição para toda a raça humana, em todos os tempos, até que Jesus volte, porque a aliança foi quebrada. Hoje, as pessoas se divorciam como quem troca de sapato. Hoje, as pessoas deixam de ser amigas umas das outras, como quem vai trocar, como quem vai lavar um prato. Hoje, as pessoas se desfazem de coisas, de estudos, de caminhos, de igrejas, como quem troca de roupa. Porque nós somos uma geração que não respeitamos a aliança. A aliança, ela vale para nós, enquanto nós estamos sendo felizes. E aí entra de novo, mais uma vez, a felicidade, esse Deus poderoso que atua nesse século. Secularismo que a gente vive. E aí, dentro desse contexto, vou trocar de novo aqui, valeu, Alex. Pronto. Dentro desse contexto que a gente vive, secular, a gente acaba mudando o conceito de aliança que a Bíblia traz.
Quando você se batiza, você faz uma aliança com Deus. Por isso que o batismo ele é exigido dentro do reino de Deus. Você está falando para o Senhor, para anjos, para demônios, para todo mundo espiritual, para seres humanos de forma pública, que você pertence a Jesus. O termo que a Bíblia gosta de usar ao se referir ao Senhor não é servo. Servo é uma tradução que alivia a coisa. É literalmente escravo. E a nossa vida, você foi criado, eu e você, para ser escravo de alguém. Quero te dizer isso. Não tem como escapar. Só que Jesus é um dono tão bom que ele nos deixa livre. Os outros donos não vão nos deixar livre. Quando você é escravo da felicidade, você vai viver para aquilo ali. Até se destruir. Até destruir a vida de outras pessoas. E você nunca vai alcançá-lo. Quando você vive para o conhecimento, você vai viver esperando o que o conhecimento vai mandar você fazer. Até que você se destrua e destrua a vida de outras pessoas. Agora, quando você vive para se relacionar com Cristo, Ele te dá vida e vida com abundância. Ele te dá a vida eterna. E você passa a ser bênção para a sua própria vida e para a vida de outros também. Porque nós nascemos para ser escravos. E é muito melhor escolher ser escravo de Jesus. A gente gosta muito de usar aquela frase do John Stott, né, que o significado de amor verdadeiro não está no dicionário, está na cruz do Calvário. Que dono é capaz de se encarnar como homem e se entregar como foi na cruz? Eu já fui 2 vezes lá no Centro Cultural de Jerusalém recentemente, para levar o Natan e a Luísa e depois levar a Ione. O Titi foi com a gente até na segunda vez. Lá tem a maquete da Jerusalém do primeiro século, né? até o ano 70. Jerusalém do livro de Atos dos Apóstolos. E ali a gente percebe tudo que Jesus, tem uma ideia melhor de tudo que Jesus passou para ser pregado naquela cruz. A guia vai mostrando para a gente o passo a passo que ele passou. E uma outra coisa que a gente percebe é que mesmo o povo de Deus, mesmo os judeus e cristãos daquela época, são o tempo todo influenciados pelo secularismo. Você percebe ali elementos romanos, elementos gregos naquela Jerusalém. E na verdade, os elementos que você menos percebe são exatamente os judaicos que o Antigo Testamento aponta. Porque sempre é uma batalha que a gente precisa travar. O secularismo atua em nós tentando fazer com que a gente crie um evangelho falso, um evangelho particular. Um cristianismo falso, um cristianismo particular. E não aquilo que a Bíblia prega. E muitas vezes a gente entrega o nosso coração a isso. Do verso 16 ao 23, a gente vê que Paulo ele vai falar mais uma vez algo que recorrentemente ele fala nas suas cartas, que é o andar no Espírito. Você pode pegar aí o texto de Gálatas 5, o texto de Romanos 8 e diversos outros textos. Paulo está sempre nos impelindo a andar no Espírito. Simplesmente porque a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são um conceito, eles não são uma ideologia, eles não são algo que você tem o poder de interpretar da forma com que você quer. Eles são uma pessoa. A gente precisa se relacionar com Deus. O que Paulo está falando aqui no andar no Espírito é exatamente sobre isso. E a gente entra em 3 aplicações, caminhando para o final da mensagem, de como a gente pode deixar de ser secular, mesmo estando aqui dentro. A primeira, e a principal de todas, cujas todas as outras estão envolvidas, é amar ao Cristo bíblico acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Lembram do que Jesus ensina lá em Mateus 19, quando ele encontra o jovem rico? Ele fala que toda a lei do Antigo Testamento, todo o decálogo, todos os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar ao Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento e de todo o teu coração. E amar o próximo como a nós mesmos. E dentro desse contexto, não tem jeito. Somente amando de verdade ao Senhor, se entregando completamente, integralmente a Ele, é que a gente freia o secularismo. Porque aqui no reino, não adianta você dar 99% do que você é. É a mesma coisa que nada. Você precisa dar 100%. E aí sim, o Evangelho te transforma.
E aí sim você começa a se tornar mais semelhante a Jesus, que é o motivo no qual você está aqui ainda. É para isso que nós estamos aqui ainda. E não agora na glória, louvando a Deus. É porque a gente está sendo moldado para se tornar a imagem e semelhança do Senhor. E viver assim a missão de Deus aqui nessa terra, que é pregar o Evangelho para outros eleitos que vão ser salvos também, eleitos desde antes da fundação do mundo. Quando a gente ama Jesus acima de todas as coisas, a gente percebe que o pecado é tão forte que ele inunda a nossa mente de uma forma tão forte e acaba fazendo com que a nossa visão fique turva de uma forma tão forte que até mesmo coisas que são bênçãos que Deus nos dá acabam tomando o lugar do próprio Deus na nossa vida. Eu considero que, a nível de contato com outras pessoas, as duas coisas mais importantes que o Senhor nos dá de presente são a igreja e a família. Mas até essas duas instituições podem se tornar um Deus na sua vida no lugar do Deus verdadeiro. Quando a gente ama a nossa família, quando a gente ama a igreja, mais do que a gente ama o Senhor e caminha com Ele, nós estamos sendo secularizados. A igreja foi feita para ser uma comunidade de pessoas que amam o Senhor acima de tudo. O que passar disso não é bíblico. O que passar disso não é o que Jesus quer para a nossa vida. A família, de igual forma, foi feita para ser uma instituição no qual pessoas que amam a Deus mais do que qualquer outra coisa sejam formadas. E aí o secularismo, ele vai fazendo que entre o legalismo, né, que eu falei lá no início, e a gente acaba tendo a nossa visão completamente turva e amando aquilo que Deus nos deu para cuidar mais do que amamos o nosso próprio Deus. E aí a gente está sendo secular e não percebe. Eu estou batendo nessa tecla, o secularismo como ele atua na nossa vida, porque eu acredito que pelo menos a grande maioria de nós aqui tenta ser cristão de verdade, tem essa boa intenção, a gente está querendo fazer o que a Bíblia manda de forma clara. Só que o pecado, ele também é racional, ele também nos engana sem a gente perceber. E muitas vezes a gente está muito mais parecido com quem está lá fora do que com Jesus. Porque as pessoas lá de fora, elas também têm os seus grupos de amizades que elas amam, que defendem ideologias que parecem a mesma que as delas, que defendem o contato próximo e o dedicar a vida uns para os outros. Muito parecido com o que a igreja faz. O que nos difere deles é que, além de viver essas coisas, a gente ama o Senhor acima de qualquer outra pessoa que existe nesse mundo, de qualquer coisa que existe nesse mundo, de qualquer forma que a gente viva acima. É isso que faz a gente ser igreja, é isso que faz a gente ser discípulos do Cristo bíblico. Como consequência disso, a gente se ama, a gente ama estar aqui, a gente cuida da igreja, a gente cuida da nossa família. A outra aplicação que eu quero compartilhar com vocês essa noite é que viver a palavra de Deus todos os dias também é uma forma de resistir ao secularismo, como consequência de amar a Cristo sobre todas as coisas. Vocês, quem está um tempo aqui sabe, quem está chegando agora também vai começar a se acostumar. Frequentemente a gente fala de vida devocional aqui. Frequentemente. É uma marca dessa igreja. Quando você é discipulado aqui, a primeira coisa que a gente pergunta é: como está a sua vida devocional? Eu tenho certeza que aqueles que não têm um discipulador, quando vão conversar com o Rafa, a primeira coisa que ele vai perguntar é: como está a sua vida devocional? Porque isso é o pilar. Isso é o início de tudo. Quando você tem uma vida devocional em contato com a palavra diariamente, todas as outras coisas são montadas na sua vida a partir disso, como você está vivendo o cristianismo de forma plena. E aí, eu sei que muitos vão dizer que, poxa, tem dia que eu não estou afim de ler a Bíblia, eu tenho preguiça, eu tenho desânimo, eu tenho tristeza, eu não tenho vontade mesmo. Só que, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. O profeta Jeremias, ele diz que o nosso coração é aquilo que há de mais enganoso nesse mundo. A sua natureza adâmica, a sua natureza humana, a sua carne, como diziam outras traduções da Bíblia,
ela odeia que você tenha contato com a palavra. Porque se você tiver contato com a palavra, você vai aprender a dominá-la. E não é isso que ela quer. Ela quer que você viva saciando-a o tempo todo. Você não vai querer fazer isso. Mas você tem que fazer isso. Porque disso depende a sua vida, mais até do que o oxigênio que você respira e da água que você bebe. A Ione lá em casa, minha esposa, ela tem uma frase que ela sempre costuma dizer, que é fake it till you make it. É isso, amor? Agora eu falei certo, né? Que é mais ou menos assim, do inglês, faça até que se torne uma verdade na sua vida. Muitas vezes você vai sentar e vai ler a Bíblia sem vontade de fazer isso, mas é necessário que você faça, até que seja natural. Aí vai ser natural, você vai ter uma fase da sua vida que você vai se amarrar de estar estudando aquilo ali. Caramba, vou botar vídeo no YouTube, eu vou perturbar a galera lá da igreja para ver o que eles acham sobre isso aqui que eu estou estudando, e por aí vai. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa na sua vida, você vai desanimar e vai voltar a não querer. Aí você vai se forçar a estudar a Bíblia todo dia. Aí você vai se animar de novo. E aí vai desanimar, vai se animar, vai desanimar. Isso acontece porque o nosso coração, ele é uma gangorra emocional. O pecado fez isso na nossa vida. Na minha, na sua, no Nicodemos, no apóstolo Paulo e qualquer outro cristão que já existiu nesse mundo. Nosso coração, ele é uma gangorra. E o maior inimigo do pecado atuando na nossa vida é justamente a gente ter contato com a palavra. É a primeira coisa que ele vai tentar tirar, o tempo todo, constantemente, até que Jesus volte e tire essa praga de nós para sempre, né, na Nova Jerusalém. É assim que as coisas são. Fake it till you make it, né, amor? A gente precisa fazer isso, a gente precisa prosseguir e seguir, se forçando a estar em contato com a palavra. E a última aplicação é caminhar no Espírito. Irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus. Nós cremos num Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca de que pertencemos a Deus e de que somos filhos de Deus, transformados em Jesus Cristo. Ele é uma pessoa. Cremos num Deus que é triuno e é uma pessoa. E o Espírito Santo é Deus. Não existe Espírito sem a palavra, porque Ele estabeleceu que as coisas fossem assim. Ele age de acordo com a palavra. Se você tentar buscar o Espírito sem a palavra, quem vai te dominar é outro Espírito, não o Espírito Santo, com certeza. Ao mesmo tempo, não existe palavra sem o Espírito. Eu cresci com minha mãe falando que no inferno está cheio de pessoas com a Bíblia na mão. Pessoas que não vivem a Bíblia com o Espírito, que não meditam na Bíblia com o Espírito, que não meditam na sua vida pensando de forma bíblica com o Espírito. É um conjunto, é uma forma integral. A gente tem a mania de tentar separar as coisas, só que Deus não é assim. Deus é integral. Não tem essa de que eu vou ser um pastor e não quero mais ser marido. Não existe isso, está tudo de forma integral ali no meu ser. Deus é inseparável, criou a gente também de forma inseparável. A palavra leva ao Espírito e o Espírito leva a palavra. E é assim que a gente vence o secularismo. É assim que a gente vence a espiritualidade falsa que tenta atuar na nossa vida constantemente. É através do andar no Espírito. O Espírito Santo não é algo que você convoca quando você quer. Ele não é algo que você pede ajuda quando tudo está ruim. Ele é uma pessoa que você precisa se relacionar de glória em glória todos os dias da sua vida. Toda hora. Você não se relaciona com seus amigos, com seu cônjuge, com a sua mãe, com seu pai? Quanto mais com o Espírito Santo tem que ser assim. Porque quando você estiver triste, sozinho, o Espírito vai estar lá com você. A gente não tem como estar com você. Talvez a sua esposa, o seu marido não vai poder estar sempre com você. O Espírito está. Você tem que viver no Espírito, viver falando no Espírito, sem medo de parecer maluco falando sozinho, porque a gente sabe que Ele existe e que Ele atua na nossa vida. A gente precisa se relacionar com Ele, para que o secularismo seja freado e a gente seja transformado. Essa é a única forma de vencer o secularismo.
Caminhando aqui para a conclusão, quero fazer algumas perguntas para você, você não precisa responder. Como você gasta seu dinheiro? Quantas horas você gasta com o seu trabalho? Como você constrói seu casamento? Como você educa seu filho para ser um cristão ou para ter sucesso? Se você tiver que fazer uma escolha para o seu filho, para lhe dar prioridade, ele vai dar prioridade ao quê? Ao dever de casa ou à vida devocional dele? O que tem mais peso nas suas decisões? A ciência e o seu conhecimento adquirido ou os princípios de Deus? O secularismo, ele gera bandeiras identitárias. Por isso que talvez no nosso tempo ele está mais forte do que em outras eras. Porque a gente vive na era das bandeiras identitárias. O secularismo ele pega problemas que são de fato pertinentes, que a gente tem que pensar e resolver, mas as soluções são sempre de formas humanas, sem a presença de Deus, sem o Evangelho, sem o Espírito Santo. Ele vai tentar resolver o problema das mulheres com o feminismo. Ele vai tentar resolver o problema dos negros com o combate ao racismo. Ele vai tentar resolver os problemas da cidade com a política. Só que tudo isso é besteira no fim das contas. Tudo isso é lixo, não se resolve. Apenas enxuga gelo, melhora um pouco e vem os problemas novamente. Porque só o Evangelho pode resolver de fato, definitivamente, esse tipo de problema. E nada mais pode. Por isso que o ser humano vive correndo atrás do próprio rabo, como cão. Porque ele está tentando resolver os problemas que o pecado traz na vida dele de uma forma humana. E não se ajoelhando e buscando o Senhor, o Deus do Evangelho que transforma todas as coisas. Esse é o problema. A gente prefere ser secular do que ser bíblico. E está na hora disso deixar de acontecer na nossa vida. Talvez você ouvindo essa mensagem de domingo passado possa bater um desânimo sobre você, porque você identificou muitas coisas seculares na sua vida. Mas eu quero te fazer lembrar o que Paulo fala em Romanos 7. Ali ele fala que o bem que ele quer fazer ele não consegue, mas o mal que ele não quer ele faz. Mas no final daquele capítulo, meu irmão e minha irmã, ele acaba dando glórias a Jesus. Porque só Ele pode fazer com que o mal seja refreado na nossa vida. E aí a gente começa a fazer o bem que a gente quer e não o mal que a gente não quer. Clame a Jesus, se entregue a Ele de verdade. Não importa quanto tempo de convertido você tenha. Para de viver de acordo com aquilo que você acha. A sua justiça própria, lá em Isaías, diz que é trapo de imundície. Trapo de imundície era o pano que as mulheres usavam na antiguidade para conter o sangue menstrual. É isso que a Bíblia fala que é a sua opinião e a minha. A gente tem que viver de acordo com o que a Bíblia prega. É a única forma de não ser secular, mesmo estando dentro de uma igreja. Quero fazer um desafio para você. Nessa semana, medita na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. É uma carta curtinha, você vai fazer isso tranquilo. É uma carta muito boa de se ler. E a partir disso, procure o seu mentor ou a sua mentora. Se você não tem ainda, corre para ter. Porque é bênção demais viver o discipulado. É uma das formas de conter a vida secular. Porque a gente não consegue perceber o nosso próprio problema. Dizem por aí, né, que quem tem mau hálito não sabe que tem. Mas caminhando junto com outra pessoa, com outro irmão mais maduro, ele vai conseguir identificar coisas que você não identifica. E aí te ajudar. Sozinho, você vai viver caindo para o secularismo. Mas com o Senhor e com os irmãos, você vai conseguir vencê-lo. E aí, procura essa pessoa e confessa para ela as coisas que o secularismo ainda atua na sua vida. Isso te aprisiona. É o meu desafio para a gente. Amém?